Trata-se sem dúvida nenhuma do conteúdo mais importante do Enem e da sua vida. Roda a vinheta que hoje a gente vai falar da adorada regra de 3. Para você ver como a gente vai fundo na matemática, a gente foi buscar a história da regra de 3. Para mim isso tinha sido inventado junto com a escrita, mas até 1200 depois de Cristo, os ocidentais não usavam a regra de 3 para resolver seus problemas. Os gregos e romanos, bem antes disso, já conheciam a ideia de proporção. Os pitagóricos já tinham notado que as notas musicais eram harmônicas quando tinham uma proporção exata. Mas ninguém ainda usava as proporções para problemas práticos, no dia a dia dos mercadores, por exemplo. Somente em 1202, Leonardo Fibonacci, após viajar por Oriente Médio, teve contato com os matemáticos árabes e ficou fascinado com o sistema numérico deles. Então Fibonacci, quando voltou para a Itália, escreveu e publicou seu livro chamado Liber Abaci. A principal contribuição do livro foi sugerir a mudança de algarismos romanos para os algarismos indo-arábicos, que são semelhantes ao que usamos hoje. Outra contribuição do livro é que ele resolve um problema envolvendo a procriação de coelhos. E ele propõe uma sequência na qual a população de pares de coelhos crescia. Hoje essa sequência é conhecida como sequência de Fibonacci. Com exceção dos dois primeiros termos, cada termo da sequência é a soma dos dois números anteriores: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e etc. Ela ficou famosa porque depois descobriram que essa sequência dá origem ao número de ouro, e esse número pode ser encontrado em diversas partes da natureza, desde pétalas até galáxias e até posição fetal, por exemplo. Vamos deixar aqui no link da descrição uns vídeos falando sobre a sequência de Fibonacci e suas propriedades. Além de todas essas contribuições que revolucionaram a matemática no Ocidente, o que Fibonacci escreve no livro? A regra mais importante da sua vida, a regra de 3. A regra de 3 é útil quando existe uma proporção entre duas grandezas. Imagina que você vai fazer as compras de uma ação social que você vai realizar. E a tia da cozinha diz o seguinte: olha, para não faltar para ninguém, eu preciso de 3 pães para cada 2 crianças. E 1 quilo de salsicha para cada 20 pães. Tendo em vista que na ação social terá mais ou menos 120 crianças, quantos pães e quantos quilos de salsicha você irá precisar comprar? Para isso, montamos o seguinte esquema. A cada 2 crianças, precisamos de 3 pães. Então, para 120 crianças, precisamos de X pães. Multiplicando em cruz, temos que 2 vezes x é igual a 120 vezes 3. Então 2 vezes x é igual a 360. Portanto, x é igual a 360 dividido por 2. X é igual a 180 pães. Ou seja, você irá precisar comprar 180 pães para manter a proporção de 3 pães para cada 2 crianças. Agora, com a quantidade de salsicha, nós fazemos a mesma coisa. 1 kg de salsicha está para 20 pães. 180 pães estão para quantos quilos de salsicha? Veja que as unidades sempre ficam no mesmo lado. Multiplicando em cruz, temos que 20x é igual a 180. Portanto, x é igual a 9 quilos. Pronto, você precisa comprar 180 pães e 9 quilos de salsicha para a sua ação social. E você pode continuar usando a regra de 3 para outras coisas, como por exemplo para saber quanto você vai gastar nessa sua compra. Por exemplo, se 1 kg de salsicha custa R$6, 9 kg de salsicha custará X. Fazendo a regra de 3, chegaremos que X é igual a R$54, e assim por diante. Agora tem um caso especial na regra de 3 que não é tão comum assim, mas é importante saber. A maioria das proporções que a gente lida no mundo real é quando uma coisa é diretamente proporcional à outra. Por exemplo, todas que a gente fez aqui são: quanto mais crianças tem na minha ação social, mais pão eu preciso comprar. E quanto mais salsicha eu preciso comprar, mais caro fica a minha compra. Nesse caso, quando as grandezas são diretamente proporcionais, na regra de 3 a gente multiplica em x. Mas tem casos que as grandezas não são diretamente proporcionais, são inversamente proporcionais. Por exemplo, imagina que de São Paulo ao Rio de Janeiro, sua mãe, que tem um pé pesado, faz em 4 horas, ou seja, andando a 100 km por hora. Mas seu pai, que é mais suave, vai numa velocidade menor, a 80 km por hora.
A pergunta é, nessa velocidade, quanto tempo seu pai irá demorar para chegar no Rio de Janeiro? Vamos analisar a proporção. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, quando uma grandeza diminui, a outra diminui também. Mas nesse caso, elas são inversamente proporcionais. Quanto menor a velocidade que eu ando, maior o tempo de viagem. Fazendo a regra de 3 para esse caso, temos que 100 km por hora está para 4 horas de viagem, assim como 80 km por hora está para x. Mas ao invés de multiplicar em cruz, nós multiplicamos horizontalmente. Então, 80x é igual a 100 vezes 4. Portanto, 80x é igual a 400 e x é igual a 400 dividido por 80. Então, x é igual a 5 horas. Veja que quando diminuímos a velocidade de 100 para 80, o tempo aumentou de 4 para 5. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo de matemática. Se você gostou, deixa um like, compartilha, assina o canal. Se você não entendeu alguma coisa, deixa nos comentários e apoia a gente no nosso financiamento coletivo, www.apoia.se/canalrevisão. É isso aí, falou!